Nessa videoaula falaremos sobre funções exponenciais. Então vamos começar pela definição, né? A gente pode definir uma função exponencial de maneira bem rasteira como sendo aquela função que possui uma incógnita no expoente. Matematicamente falando, a gente denomina de função exponencial toda função cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, de modo que essa função pode ser escrita da forma f de x igual a elevado a x ou y igual a elevado a x, onde essa base a ela é maior do que zero e é diferente de 1. Então o que a gente pode observar? Para que nós tenhamos uma função exponencial, não basta que ela tenha uma incógnita no expoente. Há necessidade de que a base dela não seja negativa, não seja zero, nem seja 1. Ou seja, função exponencial, a base está entre 0 e 1 ou é maior do que 1. Aí eu trago alguns exemplos de função exponencial só para a gente dar uma observada. Por exemplo, y igual a 2 elevado a x, onde a base a que a gente chama é 2. Y igual a raiz de 3 elevado a x, onde a base é raiz de 3. Y igual a π elevado a x. Vamos lembrar que o π é um número irracional, vale aproximadamente 3,14. Então a gente vai ter que a base é o número π. F de x igual a 1 meio elevado a x, onde essa base é igual a 1 meio, é outro exemplo aí de função exponencial. E posso citar ainda f de x igual a 2 terços elevado a x, onde a base aí seria 2 terços. Bem, vou trazer alguns exemplos onde a gente vai identificar quais são as funções exponenciais e quais não são, né? O primeiro exemplo que eu trago, f de x igual a 3 elevado a x, é um exemplo de função exponencial, e essa função exponencial ela tem base, a base a seria 3. Outro exemplo que eu posso citar, que eu trago aqui para vocês, seria g de x igual a menos 3 elevado a x. E aí observem que as aparências enganam. A gente acha que esse exemplo b é uma função exponencial, quando na verdade não é. Por que não é? Porque a base está negativa, e a gente viu que não existe função exponencial com base negativa. Portanto, aí no item B, não se trata de uma função exponencial. No item C, a gente tem y igual a 1 elevado a x. Também não é uma função exponencial. Por quê? Porque a base tem que ser positiva, diferente de 0 e diferente de 1. Então, a base não pode ser 1. Então, não se trata de uma função exponencial. No item D, nós temos y igual a 3 elevado a 2x. Isso é uma função exponencial, mas quanto é que é a base, né? Para a gente saber quanto é a base, nós vamos reescrever. Vamos lembrar que esse 3 elevado a 2x eu posso reescrever como sendo 3 elevado a 2 elevado a x. Como 3 ao quadrado é 9, então na verdade nós temos y igual a 9 elevado a x. Ou seja, isto é uma função exponencial e a base seria 9. O item é y igual a 2 terços elevado a menos 3x. A gente vai então ter que reescrever essa função para descobrir quanto é a base. Mas desde já a gente já adianta que é uma função exponencial. O que eu posso fazer? 2 terços elevado a menos 3x, eu posso reescrever como sendo 3 meios elevado a 3 elevado a x. O que eu fiz? Esse menos do expoente inverte a fração. Então, em vez de 2 terços, eu coloquei 3 sobre 2, ok? Então, ficou 3 sobre 2 elevado a 3 elevado a x. Vamos, então, resolver. 3 ao cubo dá 27, e aí você vai ter 2 ao cubo, que vai dar 8. Então, você vai ter a função y igual a 27 sobre 8 elevado a x. Bem, se o y é 27 sobre 8 elevado a x, a gente percebe que realmente é uma função exponencial, e mais do que isso, a gente observa que a sua base seria 27 sobre 8. O segundo exemplo, determine o valor da função. No item A, nós queremos saber qual o valor da função f de x igual a 2 elevado a x para x igual a 2. Bem, isso é bem básico, né? É só a gente pegar a função, onde tiver x, colocar 2. Vai ficar f de 2 igual a 2 ao quadrado. Como 2 ao quadrado é 4, então f de 2 é igual a 4. Ou seja, esta função, quando x é 2, ela assume o valor 4. O item B eu trago a função g de x igual a 1 terço elevado a x
Isso para x igual a menos 2. Então, a gente vai fazer um procedimento parecido. Eu vou pegar, então, no lugar do x, vou colocar menos 2. Então, vai ficar g de menos 2 é igual a 1/3 elevado a menos 2. Esse 1/3 elevado a menos 2, vamos relembrar que esse expoente negativo ele inverte a fração. Como o expoente negativo inverte a fração, g de menos 2 vai ficar 3 sobre 1 elevado ao quadrado. Eu inverti a fração na hora que eu tiro o sinal do expoente. Como 3 sobre 1 é 3, né? A gente pode também pegar 3 sobre 1 e elevar ao quadrado, que vai dar 9 sobre 1. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1. E 9 dividido para 1 dá 9. Portanto, g de menos 2 é igual a 9, o que quer dizer que o valor desta função g de x para x igual a menos 2 é 9. O item C eu trago a função h de x igual a 8 elevado a x para x igual a menos 1/3. Então, o procedimento é bem idêntico, é bem análogo. Eu vou pegar essa função e onde tiver x eu coloco menos 1/3. Então, fica h de menos 1/3 é 8 elevado a menos 1/3. Bem, nós temos aqui duas coisas a lembrar. Primeiro, quando o expoente é negativo, inverte a base. A base 8, na verdade, é 8 sobre 1. Quando a gente inverter, vai ficar 1 sobre 8. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, que h de menos 1/3 é 1 sobre 8 elevado a 1/3. Outra coisa que eu devo relembrar nesse momento é que o expoente fracionário ele ocorre quando a gente tem uma raiz. Então, por exemplo, esse 1/8 elevado a 1/3, na verdade, isso aí você transforma numa raiz. Qual raiz? A raiz cúbica de 1/8. Lembrem que quando eu tenho uma potência de expoente fracionário, o denominador é o índice da raiz. Então, se você tem aí um 3 embaixo da fração, esse 3 ele é o índice da raiz, por isso que é raiz cúbica. Ficaria a raiz cúbica de 1/8. Não precisa colocar elevado a 1, porque vocês sabem que o expoente 1 a gente coloca se quiser. Então, h de menos 1/3 é a raiz cúbica de 1/8. Então, você vai calcular a raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2, né? E a raiz cúbica de 1 é 1. Então, h de menos 1/3 é 1 sobre 2. Bem, desse modo, o valor numérico da função h de x igual a 8 elevado a x para x igual a menos 1/3 seria 1 sobre 2. Dando continuidade, nós vamos falar sobre o gráfico da função exponencial. Bem, para isso eu vou fazer dois gráficos particulares. Eu vou fazer o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x e depois eu faço o gráfico da função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. A gente vai perceber que esses dois gráficos são diferentes e em seguida a gente vai discutir o motivo da diferença. Vamos lá então, né? Primeiro o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Está aí então o nosso plano cartesiano. Vamos observar que quando x é 0, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Então você marca esse ponto aí no gráfico sobre o eixo y, no 1. Quando x é 1, 2 elevado a 1 é 2. Então você vai marcar esse ponto de coordenadas 1 e 2. Quando x é 2, 2 ao quadrado é 4. Então você vai marcar esse ponto de coordenadas 2 e 4. Quando x é 3, a gente vai ter que 2 ao cubo é 8. Então você marca esse ponto de coordenadas 3 e 8. Por outro lado, quando x é menos 1, 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 2. Então você vai marcar esse ponto aqui de coordenadas menos 1 e 1 sobre 2. Bem, como nós já temos aí 5 pontos, já dá para a gente traçar o gráfico dessa função exponencial. E o gráfico é esse que vocês podem observar aí na tela. A gente pode observar que é o gráfico de uma função crescente. Além disso, outra coisa que chama a nossa atenção é o fato de que esse gráfico ele se aproxima do eixo x, mas jamais corta o eixo x. E além disso, a gente pode observar que ele corta o eixo y no 1. Bem, agora em seguida a gente vai construir o gráfico da função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então vamos fazer parecido, né? Está aqui o nosso plano cartesiano. Quando a gente tiver o x igual a 0, a gente vai ter que 1 meio elevado a 0 dá 1. Então vou marcar esse ponto aqui no gráfico. Por outro lado, a gente vai perceber que quando x é menos 1, você vai perceber que 1 meio elevado a menos 1 é 2. Então você vai marcar esse ponto de coordenadas menos 1 e 2.
Além disso, quando x é menos 2, 1 meio elevado a menos 2 dá 4. Então, marco esse ponto de coordenadas menos 2 e 4. Além disso, quando x é menos 3, 1 meio elevado a menos 3 dá 8. Então, você vai ter esse ponto de coordenadas menos 3 e 8. Para o lado positivo, quando x é 1, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. Então, a gente marca esse ponto de coordenadas 1 e 1 meio. Vamos então traçar o gráfico passando por todos esses pontos. E aí, de imediato, o que você percebe, logo que chama mais atenção, é que o gráfico é de uma função decrescente. Bem, então vamos observar outras situações, né? Percebam que esse gráfico também se aproxima do eixo x, mas não corta o eixo x. E observem que o gráfico corta o eixo y no 1. Com isso, dá para a gente fechar algumas coisas sobre o gráfico da função exponencial. O que a gente vai fechar então? A gente vai ter um gráfico de função exponencial que ele não corta o eixo x, ele se aproxima, mas não corta. Esse gráfico vai sempre cortar o eixo y no 1. E aí observem que ele vai ser crescente toda vez que a base for maior do que 1 e vai ser decrescente toda vez que nós tivermos uma base entre 0 e 1. A gente pode observar que esse gráfico da função exponencial sempre vai cortar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, no 1. A gente pode observar ainda que a imagem dessa função é o conjunto dos números reais positivos não nulos, o que quer dizer que essa função ela jamais corta o eixo x e que ela vai ficar então sempre acima desse eixo x, né? Outra coisa que a gente pode observar é que esse gráfico pode ser crescente ou decrescente. Se nós tivermos uma base entre 0 e 1, o gráfico vai ser decrescente. Por isso que o gráfico da função f de x igual a 1 meio elevado a x foi decrescente. Por outro lado, se a gente tiver a base maior do que 1, o gráfico vai ser crescente. Por isso que o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x foi crescente. Bem, vamos para um exemplo, né? Classifica as funções exponenciais em crescentes ou decrescentes. Vamos lá então. O item E eu tenho f de x igual a 3 elevado a x. Como a base 3 é maior do que 1, a gente vê que se trata de uma função crescente. O item B, g de x igual a 1/4 elevado a x. Como a base 1/4 está entre 0 e 1, então nós temos uma função decrescente. No item C, nós temos h de x igual a π elevado a x. Vamos relembrar que o π vale aproximadamente 3,14. Então, a base π ela é maior do que 1, porque o 3,14 é maior do que 1. Desse modo, então, nós temos que se trata de uma função crescente. O item D, nós temos a função j de x igual a 2/5 elevado a x. Vamos observar que a base 2/5 ela está entre 0 e 1. Então, se a base está entre 0 e 1, nós temos que se trata de uma função decrescente. No item E, nós temos m de x igual a 5/2 elevado a x. Observem que essa fração 5/2 é equivalente ao número decimal 2,5. Então, a gente tem que 5/2 é maior do que 1. Dessa forma, então, se trata de uma função crescente. O quarto exemplo. Determine o valor de a pertencente aos reais para que a função y igual a menos a sobre 2 mais 3 elevado a x seja crescente. O que nós temos, né? Vamos lembrar que para que a função seja crescente, a sua base tem que ser maior do que 1. Desse modo, esse menos a sobre 2 mais 3 tem que ser maior do que 1. Jogo 3 para o outro lado com o sinal trocado, então menos a sobre 2 é maior do que 1 menos 3. Como 1 menos 3 é menos 2, menos a sobre 2 é maior do que menos 2. O que nós vamos fazer então aqui? A gente vai inverter os sinais, trocar os sinais e inverter a desigualdade. Com isso eu tenho que a sobre 2 é menor do que 2. Se o a sobre 2 é menor do que 2, para que a gente possa cancelar esse denominador 2, eu vou multiplicar dos dois lados da desigualdade por 2. Então no primeiro membro eu corto o 2 com 2, vai ficar apenas a menor do que 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, para que a gente tenha uma função crescente, esse a tem que ser menor do que 4. O quinto exemplo. Determine o valor de m pertencente aos reais para que a função f de x igual a m sobre 4 mais 7 elevado a x mais 1 seja decrescente. É o procedimento idêntico ao anterior.
Para que a gente tenha uma função decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. Então, esse m sobre 4 mais 7 tem que estar entre 0 e 1. Como é que eu escrevo isso? Eu coloco que 0 é menor do que m sobre 4 mais 7, que é menor do que 1. Bem, agora a gente vai tentar isolar esse m, né? Para isso, eu vou tentar inicialmente cancelar o mais 7. Como é que eu cancelo o mais 7? Eu vou subtrair menos 7 nos 3 membros da desigualdade. Então, vai ficar 0 menos 7, menor do que m sobre 4, mais 7 menos 7, menor do que 1 menos 7. 0 menos 7 dá menos 7, menor que m sobre 4, cancelo mais 7 com o menos 7, menor que 1 menos 7 dá menos 6. Então, menos 7, menor do que m sobre 4, menor do que menos 6. Como é que a gente cancela agora esse 4 do denominador? É só multiplicar os 3 membros da desigualdade por 4. Então, vai ficar 4 vezes menos 7, menor do que 4 vezes m sobre 4, menor do que 4 vezes menos 6. 4 vezes menos 7 dá menos 28, menor que, corto 4 com 4, vai ficar só o m, menor que 4 vezes menos 6 dá menos 24. Ou seja, menos 28 é menor do que m, que é menor do que menos 24. Para esse valor, a gente vai ter uma função decrescente. Desse modo, a gente termina essa videoaula, onde nós falamos de função exponencial e também falamos de gráfico da função exponencial.